Faltam 10 minutos para as 8 da manhã. 4 ônibus do transporte coletivo de Campinas foram alvo de vandalismo no fim de semana. De acordo com a Transurc, a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas, o número de veículos vandalizados já chegou a 82 só este ano. Os últimos ataques aos ônibus aconteceram na Praça da Concórdia, na região do Campo Grande. Janelas foram arrancadas e quebradas. Ninguém se feriu. A Transurc já soma mais de R$1 milhão em prejuízos do transporte público desde janeiro. Agora vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, a Ponte Preta venceu o Náutico do Recife no estádio Moisés Lucarelli. O repórter Luiz Magalhães acompanhou a partida. Olha, a tarde perfeita para o torcedor pontepretano aqui no Majestoso, viu? A Macaca bateu o Náutico por 2-0, com gols de Rafael Costa e Cafu, e chegou aos 31 pontos. Além disso, o torcedor da Macaca pôde prestigiar a volta do ídolo Renato Cajá, que entrou no segundo tempo e fez boa partida, viu? Depois do jogo de hoje, a Macaca entra definitivamente pela briga ao acesso da Série A do ano que vem, viu, Senna? Voltamos com você. Ok, obrigado, Luiz. Também no sábado, o Bragantino venceu o time do ABC pelo placar de 1-0 e deixou a zona de rebaixamento. Angelito Neto. E o Bragantino encerra o primeiro turno da competição com um jogo a menos, mas com uma situação favorável. Jogando em Bragança Paulista, o Bragantino conseguiu vencer o ABC de Natal com este belo gol de Lincoln. Ele dominou e não perdeu tempo, matou a jogada e marcou o único gol da partida. Agora os jogadores do Bragantino têm um dia de folga. Se reapresentam na segunda-feira, porque na quarta-feira já tem mais um jogo, e desta vez pela Copa do Brasil contra o Corinthians. O time aqui de Bragança Paulista já está na vantagem. Se vencer o Corinthians, passa para as quartas de final dentro da Copa do Brasil. Na coluna de hoje, o médico Odair Albano responde perguntas dos telespectadores. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena. Bom dia, telespectadores. E vamos à primeira pergunta. Bom dia, doutor. Meu nome é Ricardo. Eu faço exercício físico, eu faço academia de Muay Thai. E eu gostaria de saber o que é bom para poder passar no corpo da gente, no caso na perna, que dói bastante, se é bom passar gelol ou não. Quando você faz exercício, você tem uma dor imediata, que é o acúmulo de ácido lático, pelo esforço excessivo e pela produção local no músculo de ácido lático. Dá aquela dor persistente. Mas existe uma outra dor que pode acontecer no dia seguinte, a chamada dor do dia seguinte, que é a exaustão da musculatura, o exercício muito puxado, em que você exige muito da musculatura. Aí já é causado por um processo inflamatório local, que pode até inchar o local. Então, o que você pode fazer quando você tem dor logo após o exercício? Fazer alongamento e uma boa hidratação. Se o exercício for muito importante, muito forte, fazer isso com isotônicos, utilizando para você poder equilibrar o metabolismo da musculatura. Então, alongamento e reposição hídrica com sais minerais é a grande solução para esses casos. Bom dia, doutor. Meu nome é João Batista de Lima. Quero saber a respeito sobre a diabetes. Como é que a gente faz para a gente controlar, ou principalmente, como a gente para saber que a gente tem a diabetes? Bom, o diagnóstico de diabetes é feito por um exame de sangue com 12 horas de jejum. Se esse exame de sangue der acima de 125, o diagnóstico de diabetes está sendo feito. Precisa repetir? É sempre bom repetir porque o exame pode estar alterado e não ser exatamente aquele número. Mas é importante que o 125 seja fixado. Mas em alguns casos nós estamos no estágio pré-diabético. E o indivíduo tem antecedentes e tem todas as condições. Então aí o que você faz? Um exame de jejum, aí o laboratório te fornece açúcar e faz uma avaliação de 1 e 2 horas. Aí você vai perceber qual é o comportamento desse indivíduo quando tem sobrecarga de açúcar. Então é fundamental que você busque um médico para que ele peça esses exames para você fazer o diagnóstico. E fica um lembrete, muitos dos brasileiros são diabéticos e não têm conhecimento, com todo o risco das complicações de diabetes, tanto renais, quanto cardiovasculares, quanto oculares. Não havendo mais para o momento, eu me despeço e até a próxima semana. Olha, o dente de leite jogado fora ou guardado de lembrança pelos pais tem muito mais valor do que se imagina. Cientistas brasileiros desenvolveram uma nova técnica para extrair e preservar células-tronco, que estão presentes na polpa dos dentinhos. O método que está sendo testado no laboratório de Campinas promete auxiliar no tratamento de várias doenças.
Quando Rafael sorri, logo aparecem as janelinhas. Os dentes de leite caíram e o menino teve uma surpresa. Ao acordar, no lugar dos dentes, tinha dinheiro. Um dia foi 2, outro dia foi 2, outro dia foi 52, e outro dia foi 2. De 50 foi a minha mãe, né? Aí os outros foi tudo da fada do dente. Mas o que para Rafael é apenas um indício de que está crescendo e uma forma de ganhar um dinheirinho, para cientistas é um grande avanço. Eles descobriram que na polpa do dente de leite existem células que podem ser usadas para corrigir defeitos ósseos e tratar diversas doenças, como Alzheimer e diabetes. Ao contrário de outras partes do corpo, como a medula, o dente de leite tem um material adulto, porém ainda considerado jovem, e, portanto, com uma qualidade celular mais eficaz, que é capaz de gerar qualquer célula e tecido do corpo humano. Sendo uma célula tronco adulta jovem, ela apresenta maior viabilidade celular, tanto no que diz respeito à capacidade de se multiplicar, como em relação à capacidade de se diferenciar em tecidos específicos, né? O que para pretensões terapêuticas é fundamental. Em Campinas foi montado um laboratório que guarda esse material. O dente tem que ser retirado por um profissional enquanto ainda tem pelo menos 1/3 da raiz e já será armazenado em um tubo como este com nutrientes. Ao chegar no laboratório, pesquisadores removem a polpa e então a célula tronco que vai ser multiplicada. De um dente de leite vai ser possível fazer mais de um tratamento. Elas têm um potencial enorme para expansão, para replicação. Então a gente consegue multiplicar de um pouco volume de célula obtido de uma polpa de dente de leite, a gente consegue chegar a quantidades significativas, tá, para uso terapêutico. O material genético é guardado em temperaturas baixas com nitrogênio líquido. Ele pode ser armazenado por muito tempo. O tratamento com células-tronco ainda não é permitido no Brasil, mas pesquisadores acreditam que dentro de alguns anos será. A gente ainda necessita de alguns avanços para que a gente chegue com segurança e com previsibilidade nesse momento. Realidade que se mistura com fantasia. A exposição Experiência Escher, de um artista gráfico holandês, está em Campinas pela primeira vez. As obras são conhecidas mundialmente pelas formas geométricas e ilusão de ótica. O que eu percebo é realmente o que parece ser? A frase do artista holandês Maurits Escher traduz a essência da exposição Experiência Escher, que pode ser conferida a partir deste fim de semana em Campinas. O espectador é convidado a interagir e vivenciar o universo lúdico do artista. A perspectiva e os reflexos das obras mudam a cada olhar. Ele quer ensinar as pessoas a olhar melhor. E eu acho que isso na nossa época é mais importante ainda do que já era na época dele. Ele quer que as pessoas observam e não vê. E é exatamente isso que leva os visitantes a uma verdadeira viagem. Achei muito interessante a maneira que eles colocaram mesmo essas brincadeiras para a gente entender bem essa instalação até o máximo. Eu estou encantada. O Escher é um artista que particularmente eu já tinha estudado algumas peças dele. Eu acho um presente para a cidade a gente ter um acervo como esse. A mostra reúne parte da exposição completa do artista, considerada a mais visitada do mundo em 2011 e recorde de público em Minas Gerais e no Paraná no ano passado. As 16 gravuras são reproduções fiéis das peças originais do artista, que morreu em 1972. Em cada espaço percorrido, uma surpresa. Nesta caixa é possível ter duas visões. De um lado, um peixe e um pouquinho mais para o lado, um pato. Neste outro, espelhos que multiplicam as imagens refletidas. E quando se olha para baixo, então, mais parece um abismo. Aqui nessa instalação dá para ver perfeitamente o conceito de ilusão de ótica do artista. Desse ângulo, eu pareço bem menor que ela. Mas, com apenas alguns passos, tudo muda. Nós estamos tão acostumados com um computador, onde com o mouse você clica o tempo inteiro e as imagens mudam e você quase não observa mais. Você não para ver o que você está tendo na sua frente. E temos uma outra qualidade que a gente perdeu um pouco. Tudo hoje em dia, TV, computador, você perde a qualidade da obra. Uma obra de arte... A gente fica por aqui. Tchau.